seja com todos, que Deus abençoe a cada um que estão aí do outro lado, por mais um dia, por mais uma programação. Olha, que Deus abençoe a tua vida, vocês que estão aí acompanhando a missionária Cláudia, a cada dia uma palavra. Eu sei que grandemente o Senhor já tem falado na vida de algumas pessoas, o Senhor já tem tocado, já tem transformado, e eu creio que hoje não será diferente. Para a glória de Deus, nós vamos aqui hoje estar juntos, grudadinhos, ligadinhos nesta programação. Estejam sempre grudadinhos no canal 8, grudadinha e ligadinha com a missionária Cláudia, no compromisso com a palavra. Todos os dias nós temos uma palavra, eu tenho o compromisso de trazer a palavra para abençoar a minha vida e a tua vida, porque a palavra ela corta dos dois lados. Então nós vamos hoje compartilhar um texto que se encontra em Salmo 55, versículo 22. Este salmo foi escrito por Davi, segundo os estudiosos, grande homem, a qual nos deixou grandes histórias. Nós buscamos, nós nos fortalecemos, nós olhamos para as histórias de Davi e nós procuramos pelo menos ser imitadores, né? A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. E não porque ser também de um grande homem que entrou ali, que entrou na história, que deixou muitas histórias para nós. Se nós formos falar de Davi, nós vamos ficar aqui o dia inteiro só falando de Davi. Davi foi um menino que todos dizem assim, que foi um menino. Mania de dizer, porque naquela época muitos eram altos, muito bonitos homens. E se nós formos estudar sobre a história de Davi, os irmãos dele todos eram belos, grandes. Mas Davi, segundo os historiadores, Davi era um menino de aproximadamente 1,65 m, era ruivo, era diferente. E segundo os estudiosos, ele era um pouco que menosprezado, até pela sua própria família. Muitos dizem que o seu pai mandou que ele cuidassem das ovelhas justamente por isso. Porque aos pensamentos do pai, Davi não seria outra pessoa a não ser pastor de ovelhas. Porque os irmãos dele mais velhos já estavam na guerra, guerreavam, eram os homens grandes, fortes. E Davi um menino pequeno. Mas eu quero te dizer diante desta palavra que Deus não olha a fisionomia da pessoa, Deus não olha o que a pessoa foi, Deus olha para o futuro, porque Deus já sabe, Deus já conhece quem você vai ser, o que você vai ser, da mesma maneira que Deus já conhece o teu passado, já sabe tudo do seu passado, Deus sabe também o teu futuro. Meu querido ou minha querida, você conhece a sua vida até o atual momento. Até agora você sabe como você nasceu, o dia que você nasceu, como você é, mas de amanhã por diante ou daqui para frente você não sabe. Então as pessoas julgavam, não acreditavam naquele menino, nesse menino Davi. Olha só que interessante, eu gosto muito do Salmo 23, já foi falado aqui antes de começar este programa, sobre o Salmo 23. Segundo os estudiosos, Davi escreveu o Salmo 23 quando ele tinha aproximadamente 12, 13 anos de idade. Foi o primeiro salmo de Davi, segundo os estudiosos. E naquela época, Davi só entendia de quê? De pastorear ovelhas. Ele só conhecia o poder de Deus e de pastorear ovelhas. Interessante que ele diz, deitar-me fazem verdes pastos. Eu imagino que ao escrever este salmo, ele deitou nos pastos, para dizer. Mas o mais interessante é que ele diz assim, unge a minha cabeça com óleo. Davi foi o único, foi ungido 3 vezes. Olha só que interessante, parecia que ele já sabia o que iria acontecer com ele estava ali escrevendo, ele se colocou na qualidade de ovelha, que era o que ele entendia, colocou Deus na qualidade de pastor e escreveu o salmo. Aí nós vamos chegar aqui, no Salmo 55, porque é tão gostoso de falar de Davi, quando a gente começa a falar de Davi, a gente sai fora do atual versículo, mas eu estou falando de Davi. Davi, quando escreveu este salmo aqui, Salmo 55, versículo 22, que diz assim, entrega as tuas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará, jamais permitirá que um justo venha cair. O que é um justo? O que é ser justo? Falar
falar de um justo, justo é uma pessoa que serve a Deus, que ama a Deus, que é temente a Deus. Naquela época de Moisés, Deus deu 613 ordenanças a Moisés. E hoje, depois que Jesus veio, ele resumiu em 10 mandamentos e resumiu mais ainda em 2, que é o maior deles: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas falar de um justo é uma pessoa que se enquadra dentro das leis do Senhor, dentro das leis das terras. Porque desobediência é aquilo que nós não fazemos, que nós deixamos de seguir as leis. Então, quando nós estamos falando de desobediência, desobedecer também às leis terrenas, também é desobediência. As leis foram criadas para a gente obedecer. Então, um justo, ele tem que obedecer não só às leis de Deus, também como às leis terrenas. Aí nos enquadramos dentro de ser um justo que adora ao Senhor, que ama ao Senhor, que ora. Isto é ser um justo. Então, já que nós estamos falando de justo, a Bíblia diz que Deus não deixa que um justo venha cair. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava vivendo o pior momento da vida dele. Olha só, pior. Falar de um texto assim pior. Davi já tinha enfrentado leão, já tinha enfrentado urso. Só que o interessante é que quando ele enfrentou o leão e o urso, ele estava lá cuidando das ovelhas, ninguém viu. Mas Deus estava preparando ele para algo que todos iam ver. Aí os irmãos dele vão para a guerra, o pai pede para levar queijo, farinha. Não era a primeira vez que o pai pedia. A primeira vez que o pai pediu para Davi levar foi para o rei Saul, lembra? Só que a segunda vez ele pede para levar para os irmãos que estavam na guerra. Quando chega ali, ele ouve uma história que havia um gigante ali e que o rei havia feito uma promessa que quem conseguisse derrubar, eliminar, fazer alguma coisa com aquele gigante, o rei daria de prêmio a sua filha. Davi prestou atenção naquilo. Davi não tinha nada de bobo. Prestou atenção, perguntou que história era aquela. Aí disseram para ele. E os irmãos dele já começaram a ficar com raiva, começaram a fazer intrigas. Não, quem é você? O que você pensa que você é? Mas ele chegou diante do rei. O rei disse para o rei assim: olha, eu vou. Mas o rei perguntou para ele, isso é interessante, que o rei até tentou vestir as vestes dele, né? Saul era um homem bonito, alto, mas a Bíblia diz que ele até vestiu a roupa, não conseguiu nem sair do lugar. Imaginamos que a veste a veste era muito pesada. Imaginamos não, estudamos essa história e nós sabemos que era muito pesada. E como Davi era um menino de aproximadamente 1,65 m, ele não conseguiu nem sair do lugar. Aí o rei perguntou para ele, mas como tu vai? Tu é um jovem, vai enfrentar um gigante de aproximadamente 2,90 m, aproximadamente aí uns 450 quilos. Como você, um menino, vai enfrentar um gigante daquele? Aí ele disse assim, eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só que interessante. Em nome de quem você está lutando? Em nome de quem você está enfrentando as suas dificuldades? Ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E nós conhecemos essa história. Ele passou à beira de um riacho, pegou 5 pedrinhas e colocou dentro do seu, vamos dizer no populado, que eu sou baiana, dentro do embornazinho dele, né? Que imaginamos que era de couro, que naquela época era feito de couro. Colocou as 5 pedrinhas lá. Aí se nós formos analisar, mas por que ele levou 5 pedrinhas se só tinha um gigante? Mas todos conheciam e sabiam que aquele gigante tinha mais 4 filhos. Se você continuar estudando a história, você vai ver, inclusive, que tinha nome. A Bíblia relata que um filho dele chamava Isbibenov, que tinha mais ou menos o mesmo tamanho dele. Mas Davi passou à beira do riacho e pegou aquelas pedrinhas e foi enfrentar. Mas ele foi com aquelas pedrinhas, mas o principal de tudo, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele derrubou aquele gigante com apenas uma pedrinha. Agora, como pode esse homem que rasgou um urso pela barba, enfrentou um gigante e de repente ele se acovarda, ele fica com medo, ele pensa em fugir, porque aqui, esse texto aqui relata assim, olha, no versículo 6 diz assim, então
eu declarei, quem me dera ter asas como uma pomba para voar e encontrar um abrigo. Ele estava tão desesperado, um homem que enfrentou gigante, que enfrentou leão, que enfrentou urso, estava tão desesperado a ponto de querer fugir para um deserto, a ponto de desejar ter uma asas para voar como uma pomba. E fugindo, sabe de quem? Agora eu quero deixar isso bem claro para você. Ele estava querendo fugir do seu filho Absalão. O seu filho Absalão e o seu amigo, seus companheiros, a quem ele confiava, porque esse texto diz assim, não era de qualquer um, era daquele que ele sentava-se à mesa para fazer as suas refeições, aquele que ele compartilhava os seus segredos, aquele que ele compartilhava nos momentos de festa, era o seu filho Absalão e o seu melhor amigo, amigo de confiança, Aitofel. Queria tomar o trono dele, mas tudo por causa de quê? De status, por causa de poder, por causa de dinheiro. Este homem, que já tinha enfrentado tanta circunstância, ter medo de 2 homens, ter medo do filho, mas aí eu quero levar a palavra para você entender. Por que que neste momento ele teve medo? Por que que neste momento ele queria ter asas para voar? Por quê? Porque a decepção, ela parte de quem mais nós amamos. De pessoas que nós admiramos muito. Por que que a decepção dói tanto? Se for de um qualquer, de um desconhecido, não vai doer tanto. Mas a decepção, ela dói porque parte de pessoas que nós amamos muito, pessoas a qual nós confiamos. Nesse momento ele queria fugir, por quê? Porque era o filho dele, ele amava o filho, ele imaginava que era Absalão que fosse o sucessor do trono. Por isso nós imaginamos a dor de Davi. Talvez você esteja aí agora, vivendo algo assim. Talvez você foi traído por alguém que você confiava tanto. Alguém que você sentou-se à mesa, compartilhou o alimento. Alguém que você compartilhou um segredo. Talvez pior ainda, alguém que você compartilha as suas finanças, alguém que você tem confiança, que você tem um negócio com essa pessoa e essa pessoa te traiu. E você agora se encontra desesperado sem saber o que fazer. Aí eu trago a mesma receita de Davi para a tua vida. Ele entregou para o Senhor, ele disse assim, olha, entrega as tuas preocupações para o Senhor. Da mesma maneira que Davi entregou para o Senhor, entrega as tuas também. A Bíblia diz que Davi orava à tarde, de manhã e ao meio-dia. O único segredo para a vida dele foi a oração. Ele sabia que se ele refugiasse, se Deus tivesse dado asas para ele, ele ia fugir, o problema ia continuar e aumentar. Você não deve fugir do seu problema, você não deve deixar o problema do lado e falar assim, ai, não, peraí, não é assim. Deus quer que nós façamos alguma coisa, Deus quer que nós usamos a arma que nós tenhamos. Se nós formos estudar aqui, a maioria dos textos, alguns deles Deus disse assim, deixa que eu faço. Lembra daquela passagem? Mas mesmo assim Deus pediu alguma coisa das muralhas de Jericó? Primeiro Deus deu a instrução para Josué, faça uma campanha ao redor das muralhas 7 dias, depois deixa comigo. Mesmo assim, Deus deu uma ordem. Então, em algum momento, Deus sempre quer que nós façamos algumas coisas. Deus nunca quer que você faça isso, ó. Que você cruze os braços, que você não faça nada. Use a arma que você tem. Já que nós estamos falando de Davi, quando Davi foi enfrentar o gigante, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, mas ele levou as pedras com ele. Você está lutando em nome de quem? Você tem que lutar em nome do Senhor, mas você tem que usar a arma que você tem. Qual é a arma que você tem hoje? Aí você pode dizer assim, meu Deus, mas eu não tenho arma nenhuma hoje. Eu me encontro numa situação tão difícil que eu não tenho arma nenhuma. Alguma coisa você tem para usar. Lembra da passagem de Elias e da viúva? Elias chegou para a viúva, o que tu tens? Não tenho nada. Mas não tem nada mesmo? Tenho uma botija de azeite. Não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Então pega essa botija de azeite aí, que é ela que nós vamos usar. Então, o que você tem aí dentro da sua casa? O que você tem aí onde você está? Encontra alguma coisa para você usar aí, mas eu vou te dizer. A primeira coisa que você tem que usar, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí você diz assim, eu não tenho nada. Tem sim, tem o joelho para orar, tem a boca para falar com Deus. Alguma coisa você tem que ter para usar.
E as principais coisas são falar com Deus e pedir em nome de Jesus. O João 14 diz assim, tudo quanto nós pedirmos em nome de Jesus Ele fará. Mas eu sempre gosto de dizer uma observação que está logo na frente, no versículo 15, que diz assim, se amarmos a Deus e obedecermos a Ele. Meu querido, você ama a Deus? Você ama o teu próximo? Então por que não receber a vitória? Só se você não quiser. Sabe quem são as últimas pessoas, as únicas, que nos impede de receber a bênção? Somos nós mesmos. Quando nós saímos fora da presença do Senhor, quando nós deixamos de servir a Deus, ou quando nós deixamos de acreditar. Então vamos usar a tua fé, vamos usar o que você tem aí agora, vamos unir as nossas fés. Eu vou profetizar, eu vou orar pela tua vida e você também vai usar o que você tem. O que você tem hoje, talvez acabou tudo, mas te tenha fé, te tenha coragem. Talvez você está de uma maneira tão desesperado que você já não consegue, você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás e não vê saída. Mas a saída só vem do alto. Lembra de Jó? O meu socorro vem do Senhor. Lembra do profeta quando estava ali dentro daquela cisterna? Jogaram Jeremias dentro da cisterna. Imaginamos que ele olhava para um lado, não tinha saída, só via paredes. Orava por outro, parede. Olhava para outro, só tinha parede. Para baixo só tinha lama, porque a Bíblia diz que ele ficou atolado até o pescoço pela lama. A única solução dele era olhar para cima. Então olha para cima. Olha para cima agora. E vamos entregar para o Senhor o seu problema agora. Vamos orar, vamos fazer uma oração. Mas você faça essa oração juntamente com a missionária Cláudia, convicto da vitória, dizendo como Davi disse, eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos em tuas mãos, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, se for falta de emprego, meu Deus, abre a porta de emprego, porque a tua palavra disse que o homem é digno do seu salário. Então, meu Deus, abre a porta do emprego para que eles possam honrar com os seus compromissos. Meu Deus, talvez tenha alguém aí, Jesus, decepcionado, triste, porque foi caluniado, porque foi apedrejado, ou foi traído, como Davi estava aqui nessa situação, nesta passagem. Mas eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas que ouvem este programa, que o Senhor, meu Deus, muda qualquer situação. Então, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na vida dos teus filhos, Pai, que eles possam enxergar que agindo Deus, ninguém impedirá. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, pega cada causa agora, eu coloco em tuas mãos, eu acredito em Ti, Senhor, eu confio em Ti, eu coloco em Tuas mãos cada petição, cada tristeza, cada choro, cada lágrima, que o Senhor possa colher, Senhor, no dia de hoje, e que o Senhor possa abrir, Senhor, abrir a visão dos Teus filhos, para que eles possam enxergar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Você que já está acompanhando a missionária Cláudia, que vocês estejam sempre grudadinhos, ligadinhos no canal 8, que eu tenho certeza que Deus já está abençoando vidas, que pessoas já entram para ouvir a palavra, para ouvir a oração. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus pegará cada situação, cada causa, seja ela qual for, você que está com uma causa na justiça. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que o melhor juiz está lá, é aquele que julga a tua causa. Ainda que o teu advogado disseste para você assim, olha, causa perdida, mas eu quero te dizer que não há causa perdida para o nosso Deus. Então, meus amigos, continue assistindo este programa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus. Eu disse, Elétrica Nando. Pode, vai ser meu brinquedo, pode, porque eu quero te pegar. Gostoso, é hora, é onde eu tô querendo. Atenção.
promoção. Não fique procurando preço por aí. Vá direto à Elétrica Nando, onde você encontra variedade e preços especiais todos os dias. Confira: suporte para TV de LED ou LCD, R$ 14,90. Antena externa para TV digital, R$ 35. Conversor digital, R$ 130. Lâmpadas LED a partir de R$ 10. Não perca tempo. Vá correndo à Elétrica Nando, localizado à Rua Itinguçu, número 1275, Vila Ré. O telefone 2958-6131. 2958-6131. Eu disse Elétrica Nando. Agora eu me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele eu estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Para mim.